Esse daqui é o GameSir Nova, gente. O controlinho Bluetooth também funciona cabeado e ainda vai funcionar em muitos dispositivos. Esse controle segue o padrão Nintendo, então os botões vão sendo padrão Nintendo, XABA, bem característico do estilo Nintendo. Funciona perfeitamente no Nintendo Switch, tem sensor de movimento, tem botões de macro na parte traseira e ainda tem HD Rumble e muito mais. Então bora dar uma conferida aí, que esse controle pode ser o controle mais barato, custo-benefício que você vai achar com tudo que ele te entrega para você usar no seu Nintendo Switch. E sim, ele tem Hall Effect nos analógicos. Então, para começar, esse controle vem nessa caixinha aqui, bem simplificada, com alguns dizeres dos lados, falando as funções que ele acompanha, né? Como HD, Bluetooth, troca de botões via atalho, que eu vou explicar para vocês, vibração, HD Rumble, botões de turbo e, claro, né? Funciona para Nintendo Switch, PC, Steam, iOS e Android. Também funciona via cabo, tá? Aí um monte de dizer atrás das configurações. Bora para o unboxing. E dentro da caixa ele vai vir com o controle dentro de uma case de proteção, bem interessante isso aí, dá para você levar para os lugares com proteção, né? Fica de boa. E vem com uma caixinha aqui que tem um cabo USB-C e um manual de instruções. Começando pelo controle, a gente tem essa casezinha que pode ser aberta por aqui. E eu peguei nesta cor aqui, ó, que me lembra um pouquinho mais o controle do Super Nintendo. Bonitinho, né? Botões em roxo, um tom de cinza mais off-white aqui. E a questão de trás com os botões de macro. Bem interessante o controle. Já que dentro da caixinha ele vai vir com cabo USB do tipo C para carregamento, diferente da versão Lite, que vai vir com um dongle e um manualzinho de instruções, mais um panfletinho minúsculo ali da GameSir e o que eu acho que é o selo de garantia, sei lá. Agora apresentando um pouquinho o controle, ele conta com analógicos Hall Effect, botões no estilo de Nintendo, sendo botões de membrana, não são botões de micro switch. Os botões de ombro também são botões de membrana e os gatilhos são gatilhos de clique únicos, assim como a gente tem no Pro Controller. Não são aqueles gatilhos com pressão. Lá na parte traseira a gente conta com dois botões de macro. E de fato eu gostei bastante dessa pegada que eles aplicaram aqui, como se fosse uma peça única. Ficou bacana, eu gostei. Tanto que o Nix e o Wario aparentemente copiou um pouquinho a ideia, né? Legal. Voltando aqui para a parte da frente, a gente tem o D-pad também de membrana. Considere todos os botões aqui do controle de membrana, mais prático, né? E ele parece aparentemente bem confortável. Já testei alguns Hadoukens com ele e até que sai de uma forma bem satisfatória para um controle desse preço. Alguns controles vocês estão ligados que é bem difícil soltar Hadouken, né? O D-pad não funciona muito bem para isso. E aqui embaixo a gente tem um botão M, que é responsável para a gente fazer as configurações, seja de turbo, macro ou outras configurações de LED, etc, etc, etc. Já que na parte superior, junto com o logo da GameSir, do lado de cá temos o botão menos, o botão mais, o botão de captura de tela e o botão correspondente ao Home. Esse botão aqui vai servir junto com a combinação de algum outro botão para a gente fazer o pareamento, seja no Nintendo Switch, Android, iOS ou até mesmo no computador. Porém, via cabo, basta você plugar, apertar o botãozinho aqui uma vez e ele já vai conectar, sendo possível conectar tanto via D-Input ou X-Input, sendo cada modo reconhecido como um Pro Controller e o outro modo reconhecido como GameSir Nova W. Já mostro para vocês no computador. E aqui é o seguinte, gente, para a gente fazer as conexões nele, vamos começar pelo Nintendo Switch, que é o foco principal. Então, para isso, vamos pegar o Nintendo Switch aqui, vamos entrar nessa opção de engrenagem aqui, e nessa opção de mudar a ordem ou segurar o controle. Pronto, já estamos na tela necessária. Agora com o controle em mãos, você vai segurar simplesmente o botão de Home e o botão de X juntos. Vai começar a piscar, vibrar o controle, e aí você pode soltar que ele vai carregando aqui. E lá atrás simplesmente já reconheceu o controle ali para você. E agora sim, vamos aos testes na questão do sensor de movimento para ver se ele está funcionando de fato essa questão. Agora é o seguinte, sobre a questão do sensor de movimento, abri o jogo mais clássico para a gente poder testar a questão dos movimentos, que é o Zelda. Então olha lá, simplesmente está funcionando tranquilamente o sensor. Então lógico, né, esse controle é feito para o Nintendo Switch. E se você tiver com uma dúvida básica que todo mundo sempre tem, já vou mostrar para vocês agora. Bloqueia o Nintendo Switch. Será que ele desperta o Nintendo Switch apertando o botão Power ali, igualzinho a gente tem nos Joy-Cons? Apertar o botão Home aqui para testar. E não é que funciona, gente. Simplesmente ele acorda no Nintendo Switch. Bom, agora vamos para a questão da configuração tanto dos macros quanto dos botões de turbo. Começando pelos macros, que a gente tem na parte traseira aqui, localizado. Bem bonitinho esse controle, né? Estiloso. O que a gente vai fazer para configurar? A gente tem um botão aqui embaixo de M.
Esse botão serve para a gente fazer diversas configurações desse controle, incluindo macro, turbo, entre outras que eu vou explicar aqui no vídeo. Então, para a gente começar, segura o macro aí correspondente ao lado que você quer fazer a configuração, e também dá para definir até um combo aqui. Então, eu vou segurar o macro da esquerda aqui atrás. Então, segurei ele e vou apertar o botão M aqui uma vez. Pronto, posso soltar. Significa que ele está piscando para me definir uma ação. Então, eu vou apertar pulo, o B, o A, e pulo novamente e vou apertar o botão de macro uma última vez. Pronto, parou de piscar. Então este macro aqui, que é o da esquerda, né, a parte de trás, simplesmente agora vai ter essa função toda que eu determinei. Então, ó, vou apertar aqui, ó. Viu que simples? E ele também respeita o delay que você está configurando. Se eu demorar um pouquinho mais para pular ou soltar um comando, ele também vai respeitar esse delay ali. Só não demora demais para configurar o macro, senão ele desliga, tá bom? Ele pré-define o que você configurou até um tempo ali, certo? Dá para definir até 12 comandos específicos aqui, dá para soltar Hadouken, soltar especial do Akuma, o que você quiser ali com os macros. E para desativar a mesma coisa, ó. Segura o macro que você quer desativar, aperta o M, vai começar a piscar e você aperta o macro sem definir mais nada. Agora, quando eu apertar aqui atrás, nada vai acontecer, ó, naquele macro ali. Desliguei. Bom, agora sobre a função turbo também vai gerar em cima desse botão M. Então, se a gente segurar o B aqui, por exemplo, o Mario vai soltar a florzinha uma vez e vai parar. Tô segurando o botão. Agora, se eu segurar o botão e apertar o botão M uma única vez, ele vai começar a piscar frenético e aí o turbo tá ativado enquanto eu seguro o botão. Soltei o botão, ele simplesmente para. Não tem um turbo automático ali no qual eu não seguro o botão, nem nada. Fica infinito, sabe? Que nem tem alguns controles. Quer desativar? Segurando o botão, você aperta e pronto. Já era. Parou. Já tá desativado o turbo. E isso vai valer para os outros botões aqui também. Todos os botões, tanto superiores quanto os botões aqui do lado. E com certeza vocês devem ter notado que esse controle tem RGBs aqui no analógico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porém, a gente consegue alternar alguns modos e também diminuir o brilho ou até mesmo desligar, se você assim preferir. E obviamente que desligar isso aqui vai economizar bateria. Então, para fazer isso é bem simples. Basta você novamente segurar esse botão M aqui embaixo e a gente vai trabalhar com as funções no analógico da esquerda. Então, sendo para baixo, para ir diminuindo o brilho até você desligar o brilho, e para cima para você ir aumentando o brilho até o máximo que ele tem de possibilidades. Agora, para a esquerda e para a direita, a gente vai alternando entre os modos até desligar ou alternar nos modos. Desligou, e aí só ativar de novo, segura o botãozinho e vai trocando os modos para a esquerda. Ah, e se você manter pressionado o botão e apertar o D-pad para baixo ou para cima, ele também muda ali o esquema da cor, ó. Vai mudando as cores para você. Bom, o controle está conectado via cabo diretamente no computador. Vocês viram que eu pluguei o cabo, apertei e ele deixou esses dois LEDs, sendo o segundo e o quarto aceso, o que significa que ele está conectado no computador ali. E ele reconhece simplesmente aqui nesse site, Hardware Test, o Gamepad Tester. Vou deixar o link dele na descrição e no comentário para vocês testarem, como um controle de Xbox 360. E se você não conhece esse site, ele simplesmente serve para você testar todos os comandos, a precisão do analógico e também ver a questão da vibração. Então, no modo atual que ele está conectado com o Xbox 360 Controller, se eu mexer a questão dos analógicos, ele vai fazer a movimentação ali. E se eu vir aqui embaixo e ativar essa opção teste, simplesmente quando eu mexer os analógicos, ele vai carregar para mim a falha do controle. Sendo que no momento esse controle está carregando ali com uma falha de 0,8 no analógico da direita e 0,7 no analógico da esquerda. Mudou para 8 ali agora. É uma precisão muito boa para um controle custo-benefício. Isso porque ele é Hall Effect, então vai ter uma precisão muito melhor. Nos demais botões, se a gente for apertando, ele vai fazendo todo aquele check-up ali dos botões para a gente testar e tudo mais. Assim você sabe se os botões estão todos corretos, funcionando da maneira certa. Porém, entretanto, como eu disse para vocês, esse controle também tem como trocar entre D e X Input. E para isso funcionar, basta você simplesmente segurar os botões mais e menos ao mesmo tempo aqui. O controle vai vibrar. Automaticamente agora a luz mudou para o primeiro pontinho aqui. Significa que agora no computador ele está sendo reconhecido como Pro Controller. E novamente, os testes funcionam normalmente lá no site. Só que olha só a questão da precisão do controle agora. Como mudou. Bizarro, né? Extremamente mais alta. Por quê? Não sei. Só sei que ficou assim. A questão da vibração é a mesma coisa. Se você apertar aqui em cima, eu esqueci de mostrar anteriormente, ele vai vibrar o controle. Provavelmente não está captando o som da vibração, mas acreditem, está vibrando sim. E para voltar ao modo, mesma coisa, só segurar que ele vai fazer a alternância ali. Vai desligar e vai alternar para o outro modo
para você poder testar. Agora, uma dica legal que eu vou dar para vocês é fazer a calibragem tanto dos analógicos quanto dos gatilhos aqui de cima. Então, para isso é bem simples. Nesse controle aqui, você vai segurar o mais, o menos e o botão de home juntos. Quando você fizer isso e perceber que ele está entrando no modo certo, ele simplesmente vai começar a piscar. E aí você mexe os analógicos algumas vezes na direção que você quer para testar, para fazer um alinhamento. E aperta os gatilhos algumas vezes. Terminou de configurar? Aperta o B no controle. Em tese, isso faz uma calibragem dos analógicos e dos gatilhos, caso eles estejam meio descalibrados, meio estranhos ali. Porém, não vai sentir diferença ali na hora do teste. Vai continuar a mesma coisa no modo Pro Controller, por exemplo. Não sentir essa diferença. Uma dica bônus para vocês, se por acaso vocês forem usar esse controle em outros jogos, por exemplo, de computador, que sigam um padrão de controle de Xbox e quiser fazer a troca dos botões, o A vira o B e etc e tal, é bem simples nesse controle. Basta você segurar esse botão M aqui e pressionar o botão B até fazer a vibração. Mas antes, olha aqui para a tela do computador. Se eu aperto o B hoje, ele reconhece ali como um botãozinho de baixo, correto? Então o B está sendo B e o A está sendo A. Agora eu vou segurar o botãozinho aqui embaixo e vou apertar o B até ele vibrar. Vibrou, vocês viram que piscou os analógicos. E agora quando eu apertar o B, olha lá, ele mudou de posição e o A fica aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos conectar esse controle no Android. Para isso tem uma combinação diferente. Então padrão, né? Abre ali, abre seu Bluetooth. E aí com essa tela aqui para a gente fazer o pareamento, neste controle aqui a gente vai fazer o quê? Segurar o botão de Home e o botão de B para conectar no Android. Vai acender as duas luzes de baixo piscando. E ele simplesmente vai aparecer aqui embaixo como GameSir Nova W. Aperta para parear e prontinho. O controle parou de piscar e já está configurado. E prontinho, o controle já está funcionando ali para você jogar ali no seu celular com o jogo que você tiver. Agora para configurar aqui no iOS a mesma regra. Abre o Bluetooth, segura os comandos Home e X, mesmo esquema de pareamento do Nintendo Switch. E aí se carregar certinho ele vai aparecer para você como Pro Controller. E aí você manda conectar. E aí já era, tá funcionando. E se por um acaso você sentir que os botões estão espelhados aí do jeito errado, é aquela regrinha lá, né? Segura o M e o B. Vibrou e pronto. Problema resolvido, já voltou ao normal. E eu tava quase me esquecendo, ele conta com uma bateria de 1.200 mAh, o que pode te garantir até cerca de 20 horas ali de bateria, dependendo do uso que você tiver com ele. Por exemplo, RGBs ligados ou não. Tá bom, depois eu entendi que o controle tem bastante coisa e de repente é bem interessante, mas de quanto que a gente tá falando, hein? E essa versão aqui do GameSir nova tá saindo na casa dos 140 e poucos até 150 e poucos, fora imposto. Eu sei, gente, que vai ficar um pouquinho mais salgado, de custo-benefício não tem tanto assim, porém é culpa do imposto. O controle por si só, pelo que ele entrega, tem um preço muito bom. O que complica pra gente é mais a questão do imposto. Mas aproveita que tá rolando promoção atual do AliExpress até dia 7 e depois vai começar outra promoção dia 11 para Black Friday. E aí pode ser que entre outros cupons de desconto para você aproveitar e de repente esse controle até fica mais em conta. Na promoção atual não está rolando nenhum cupom para esses valores, somente a partir de 240. Entretanto, não vai sair aquela coisa mais absurda do mundo. É 152 mais 67 de impostos por tudo isso que esse controle te entrega. Então se você achar bem interessante, ele está disponível tanto nessa cor que eu peguei aqui agora, que é a Retro White, quanto na outra cor que é o Neon Teal, que é uma versão translúcida desse controle. E aí você consegue ver um pouquinho mais de detalhe na questão do RGB e tudo mais. E aí você pega o que for mais agradável para você. Também tenho que dizer para vocês que existe mais uma coisa, que é o Dongle 2.4 desse controle, disponível também para venda em alguns outros anúncios, para funcionar via 2.4. Entretanto, não imagino como é que faça essa conexão, afinal nem no próprio site deles tem um indicativo de como conecta via Dongle. Ah, mas e no computador só funciona via cabo? Não, gente. Simplesmente aqui no site deles não explica isso. Só que se você segurar os mesmos comandos para parear no Android, segurando o botão de Home mais o botão de B, ele vai começar a piscar ali freneticamente. E olha só o que vai acontecer aqui no computador. GameSir Nova W. E aí você manda conectar. E aí ele vai fazer toda a conexão. E aí, diz pra mim nos comentários o que você achou desse controle e se vale a pena o preço dele que tá valendo hoje, em compensação com tudo que ele te entrega. Vocês viram que ele funciona bem legal no Nintendo Switch e ainda funcionou em outros dispositivos. Ele tem tudo que a gente precisa pro Switch. E se você não gostar dessa versão aqui, quer pegar com padrão de botões Xbox, aí você vai ter a versão mais baratinha ali, que é o Nova Lite,
que aí muda o padrão de botões aqui, tem umas funções a menos, não tem botão de macro, mas o link dele também tá na descrição e no comentário fixado. Então é isso aí, galera. Deixa seu like aqui embaixo, diz pra mim a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando eu soltar vídeo novo aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!